Vamos ler então a passagem, a parábola, não é? A parábola que Jesus contou do semeador. Lucas 8:4. Diz assim, 14, 8:14. 8, vamos ler do 4, gente. Lucas 8, se eu falei outra coisa, falei errado. Versículo 4, diz assim: E ocorreu que uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram ouvir Jesus. Foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola: Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra grande parte caiu em boa terra. Germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos lhes perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola. Ao que ele lhes replicou: A vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não compreendam. Eis, portanto, o significado dessa parábola. A semente é a palavra de Deus. O que é a semente, igreja? As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. As que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que a ouvem, contudo não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da provação. As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não conseguem amadurecer. No entanto, as que caíram em boa terra são as que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra, a entesouram e com perseverança frutificam. Digam amém. Pai querido, fale conosco nesses poucos instantes que vamos meditar nessa parábola, nesse ensinamento seu. Dá-me graça para ensinar, dá graça ao teu povo para aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração, Senhor. Em nome de Jesus, todos digam amém. Então, queridos, hoje, ao celebrarmos a Santa Ceia, nós também estamos refletindo nesse mês sobre os 30 anos de provisão e vida da nossa igreja, que afinal não são 30 dias, são 30 anos, né, fazendo a obra do Senhor. E olhamos para a parábola do semeador, e essa parábola nos ensina como a palavra de Deus age em diferentes tipos de corações ou solos. E ao longo da história da nossa igreja, nós vimos vários solos espirituais, desafios, mas também colheitas de fé e esperança. E hoje nós vamos refletir aqui sobre o semeador, os tipos de solo, a colheita abundante que temos visto ao longo desses anos. Então, como vocês entenderam aqui, o semeador é o Senhor Jesus, que semeia em nós a palavra, a paciência, o ensinamento. Ele semeia tudo na nossa vida. Mas também nós somos chamados a ser semeadores, a semear na vida das outras pessoas a boa semente do Evangelho. Então, hoje ao participar da Santa Ceia, vamos lembrar que Cristo não desiste de nós e que a sua palavra foi semeada, trazendo perseverança, fé, mesmo em tempos difíceis. Então, esses tipos de solos que nós vimos aqui, 4 tipos de solos, eles representam 4 níveis espirituais em que as pessoas estão. Então, vamos analisar aqui, e eu quero falar de uma maneira que as pessoas de hoje entendam, não é? Com a linguagem mais apropriada para hoje, para você entender direito. Vamos ver o primeiro
que é o solo à beira do caminho. Você sabe que quando Jesus pregava, ele pregava a agricultores, a homens do campo, a gente que tinha uma chacrinha, a gente que vivia e ganhava o seu dinheiro plantando trigo e outras sementes. Então ele usou uma ilustração que todo mundo conhecia. Talvez se ele tivesse hoje aqui, ele usaria uma ilustração que a gente entende melhor. Que nem todos aqui são da terra, ou plantaram, ou foram da agricultura. Mas é uma linguagem fácil de todos entenderem, na verdade. Então aqui fala de uma semente. Você sabe que à beira da terra preparada tem caminho, né, que a pessoa passa, uma estradinha de terra. Né? E aqui Jesus está dizendo que o semeador saiu semear, e ele jogou a semente, não caiu na terra fofa, caiu na beira da estrada, no solo duro. Né? Então isso que ele está falando, na beira da estrada, caiu num solo duro. Então a semente que cai à beira do caminho representa o quê? Aqueles que ouvem a palavra, mas ela não cria raízes, porque ela é logo roubada da pessoa ou esquecida. Não é? Eu chamo assim, tem 3 tipos de crentes, né, que eu chamo. Tem o crente Wi-Fi. O crente Wi-Fi, ele até se conecta ao culto, mas a conexão cai rápido. Ele escuta uma palavra poderosa, mas antes de criar raiz, é roubada por uma notificação do Instagram, que ele troca a fé pelo feed. Né? Então a pessoa está prestando atenção, ela está recebendo, de repente, ela lembra de uma coisa e a palavra já foi e já esqueceu. Esse é o crente que ouve a palavra, mas por falta de atenção ou distração com as coisas do mundo, ela não cria raízes no coração da pessoa, porque a palavra é pregada para todos. Cada um que está aqui nessa noite é um desses 4 solos. Né? Eu, você, todos somos um desses 4 tipos, nós vamos nos identificar. Existe também o crente superficial, esse à beira do caminho. Ele ouve a mensagem no culto, mas assim que sai, se esquece completamente do que ouviu. Você pergunta para ele assim, o que o pastor pregou? Ah, sabe que não sei. Ele até falou que Jesus morreu num tiroteio lá, eu acho, não sei se foi na cruz, onde que foi, mas ele falou da morte de Cristo, comeu um pãozinho lá, bebeu um suquinho, é o famoso crente rolando lero. Então assim, existe também o crente cético. Ele escuta a palavra, mas não aceita por causa de influências culturais ou por causa da falta de fé, e a fé não chega a se desenvolver. Irmão, dê uma chance, porque Deus só se entende ele pela fé. Você não vai entender Deus pela lógica. Você vai enlouquecer e não vai entender princípios pela lógica. Abra seu coração para crer. Na verdade, tudo que está na Bíblia a gente recebe por fé e não por ceticismo, por me prova isso, aquilo. Não é assim. Não é? Então o solo rochoso representa aqueles que recebem a palavra com alegria. Eles não recebem com tristeza, mas não tem raiz profunda e logo desistem quando surgem o quê? Os problemas. Esse aqui já falando do solo rochoso. Não é o solo rochoso porque tinha a terra fofinha, a terra boa, tinha a terra pisada, né, que os outros passavam pisando os trilhos, mas tinha terra que tinha rochas também. E Jesus está falando que o cara, quando saía semear, ele semeava na terra boa, semeava na terra dura, semeava no meio da rocha, mas o resultado era muito diferente um do outro. E esse solo rochoso representa aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não tem raiz profunda e logo desistem quando surgem os problemas. Eu chamo do crente fogos de artifício, altamente emocional, explode de entusiasmo, brilha nas primeiras semanas, mas logo apaga. Sai do culto dizendo, agora vai, vou ler a Bíblia todo dia, mas na segunda-feira ele está perguntando, onde é que fica Gênesis mesmo? O que é? É Gênesis ou é Exodo, né, que ele falou lá, porque ele não, né, é muito emocional, agora vai, agora vou orar 4 horas por dia, galera. E no outro dia já apagou tudo aquilo, é o fogo de artifício, porque caiu na rocha, não é? Então, existe o crente emocional. Baseia sua fé apenas nas emoções e experiências momentâneas, desistindo quando a emoção passa. Queridos, eu quero ensinar vocês uma coisa. Todos que estão aqui são seres emocionais. Todos nós temos emoções. É bom demais ter emoção.
Mas não baseie a sua fé em emoção. Porque quem baseia a sua fé em emoção, o dia que o louvor não faz ele arrepiar aqui, aquele arrepio na coluna, o dia que ele não viu um anjo passando, voando assim, o dia que ele não viu no mínimo um demônio querendo destruir, que ele não se emocionou, o culto não foi bom, eu não senti nada, não sei o quê. Então não baseie nas emoções, creia que mesmo que você não sentiu nada, Deus é com você, Deus está com você, amém? E dessa do terreno rochoso está também o crente sem compromisso. Ele está interessado na palavra enquanto é conveniente, mas não permanecem quando surgem os desafios. Então, irmão, reino de Deus é um desafio atrás do outro. É crescimento, um desafio eu cresço, outro desafio eu cresço, outro desafio eu cresço. Você não pode ser aquele cara emotivo, que sempre que surge uma dificuldade, você fala, dá aí a bola é minha, não brinco mais, vou embora. Não é assim que a gente faz. Vamos continuar brincando sim. Vamos continuar, né? Um outro desafio. Puxa, eu não sabia que era tão difícil assim. A gente que é crente tem que perdoar o cara, e eu não consigo perdoar ninguém. Eu vou parar com isso. Não é isso, irmão. Desafie-se a perdoar. Desafie-se a amar quem te faz mal. Desafie-se a orar pelo teu inimigo, porque é isso que é ser cristão. Então não tenha medo de desafio, não seja emotivo, querer só viver naquele sentimento bom, assim, até lua de mel passa, não é? Então, a vida não é eterna lua de mel. Há momentos que você tem que ir para a guerra, para a batalha, para a luta, para arregaçar a manga. É assim com Jesus. Eu creio que nós vamos ter uma lua de mel com o Cordeiro eternamente, mas até lá nós estamos aqui para crescer, para poder chegar lá e ter essa lua de mel. Amém ou não amém? A vida não é cor-de-rosa, a vida não é romântica. Eu sinto te dizer, a vida não é justa, não tem nada justo nesse mundo. Tem que encarar, mano. Tem que ir para cima. Os desafios que vêm a gente tem que encarar. A gente não pode ser como a ave, enfiar a cabeça lá embaixo e ficar com o corpo de fora, fazer de conta que nada está acontecendo. Afinal de contas, é a minha vida. Eu tenho que se virar nos 30, porque é a minha vida. É a minha eternidade onde eu vou passar. É meu casamento, é a minha família, a minha igreja. Então, eu que tenho que me virar nos 30. Não posso ser aquele cara emotivo. Agora eu não vou ser mais pastor, porque o irmão lá olhou feio para mim, eu vou largar do ministério. A vida não funciona à base de emoção. Você está entendendo? Diga amém. Quem é maduro sabe disso. A vida tem doença, a vida parece câncer, a vida tem inimigo, a vida tem calúnia, a vida bate na boca do estômago da gente. E é bom que a gente esteja maduro para enfrentar tudo isso. E não é comoção, abrir a boca, chorar, não vai resolver nada. Então nós já vimos aí na terra dura, já vimos aí o solo que é na rocha, e aqui fala entre os espinhos, não é? Esse solo representa aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas suas preocupações e desejos mundanos sufocam o crescimento espiritual. Eu chamo do crente a agenda cheia. Está tão sobrecarregado com compromissos sociais, eventos e atividades, que mal tem tempo para orar ou ler a Bíblia. A sua agenda está cheia, mas seu tempo com Deus é sempre o primeiro a ser cortado. Essas pessoas que, do solo entre espinhos, ele aceitou, mas ele está muito preocupado com tudo. E a primeira coisa que ele corta quando a água sobe é frequência na igreja, é oração, é leitura da palavra, é o dízimo. Ele corta Deus primeiro de tudo, porque a palavra não pegou raiz nele. Também é o crente preocupado com dinheiro. As ansiedades financeiras o impedem de confiar plenamente em Deus, sufocando a sua fé. Meus irmãos, meu pai me ensinou uma coisa a vida inteira, essa história desde pequenininho. Meu pai tinha uma venda no interior do Paraná. Sabe o que é venda, né? Um armazenzinho que ele abriu lá, sempre foi empreendedor, negociante. Um dia passou um vendedor de Bíblia lá. Meu pai era da roça, não entendia nada, aí ele comprou uma Bíblia.
Que bom que ele comprou, era uma Bíblia ilustrada. Até hoje eu lembro todas as ilustrações daquela Bíblia. E meu pai começou a ler Mateus 6. E Mateus 6 dizia assim: não vos preocupeis com o que haveis de comer, de beber, de vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisam de todas essas coisas. Meu pai lia e falava para minha mãe assim: olha, Elza, é bonito na folha, né? As letrinhas na folha é bonita, né? Poesia, né? Se eu não trabalhar, se eu não levantar cedo, encarar esse mato aí, capinar, plantar e colher, você acha que Deus vai fazer cair na minha mão? E a verdade é que ele repetia isso muito, eu ouvi isso muitas vezes. E quando você não entende um princípio, Deus vai ensinar você na prática. Meu pai era um homem muito rico, ele tinha vários postos de gasolina, era muito bem de vida. Num negócio ele perdeu tudo. Num relance ele estava no Cais de Santos. Nunca trabalhou de empregado ele. Ele estava no Cais de Santos trabalhando de empregado e carregando saco na cabeça, porque o único serviço que ele achou, ele era um homem muito forte. O único serviço que ele achou para sustentar eu e mais 3 crianças pequenas que ele tinha e a minha mãe. E aquilo foi indo, irmãos, que ele fazia aquilo. E a minha mãe ia na assistência social do bairro e ela pegava aquele arroz de quinta todo quebrado e fazia para nós. Eu me lembro que foi naquele dia que eu virei japonês. Que eu tomava meses seguidos, eu comia arroz e chá, bebia chá. Arroz e chá, arroz e chá, arroz e chá, arroz e chá. Eu lembro, a minha mãe fazia. E aí ela fazia a marmita dele para levar. Um dia acabou a nossa comida em casa, eu e minhas irmãs e minha mãe não tinha, e ele trabalhando. E, detalhe, o cara não pagava ele. Aí o que acontecia? A minha mãe falou assim para ele: olha, acabou a comida. Ele falou: então não vou levar a marmita e eu vou deixar para as crianças comer. E aí ele não levava, e chegava lá, mas ele trabalhava de carregar saco na cabeça, ele precisava comer. Ele, naquele momento, ele ia na torneira e enchia d'água o copo e falava: Deus, faz que isso aqui vire um prato de comida, tem a força de um prato de comida, que eu vou beber e eu quero trabalhar o dia inteiro para sustentar meus filhos. E ele, pá. Aí um dia, a minha mãe falou: não tem a marmita para você e não tem para as crianças. O que nós vamos fazer hoje? Você lembra? Lembra que ele falou: se um dia eu não tiver nada, será que vai cair? Será que vai cair do céu? E naquele dia ele não tinha nada, ele foi chorando para trabalhar, porque os filhos iam passar fome naquele dia. A mulher ia passar fome. E naquele dia ele viu que a gente ia ficar sem comida, ele brigou com o patrão dele que não pagava. Ele falou: você paga ou eu te arrebento. Aí o cara pagou ele, já deu a conta também. Ele resolvia as coisas assim. E aí ele chegou em casa de noite, correndo. Na cabeça dele, os filhos estavam tudo lá de cama já, assim, morrendo de fome. E quando ele chegou, nós estávamos tudo de barriga cheia. A geladeira cheia. Nós tudo felizes. E ele falou: o que aconteceu? Irmãos, ninguém nos conhecia naquele condomínio. Ninguém. É quando foi a hora do almoço. Uma mulher estacionou um carro, subiu com uma compra para um mês inteiro, para uma família com criança pequena. Quando meu pai chegou, minha mãe falou: você não pôde, Arthur, mas Deus enviou. Nós até hoje não sabemos quem é aquela mulher, não sabemos quem foi, quem mandou, quem não mandou, mas eu sei que foi Deus que usou alguém como você que está aqui na igreja hoje. Aquele dia, meu pai se converteu. E ele começou uma nova vida com Cristo.
mas tudo porque ele disse. Olha a poesia, eu quero dizer para você, essa palavra que eu estou pregando não é poesia, ela é vida. Ela é uma palavra muito poderosa, não duvide dela. Não faça pouco dela, não tenha indiferença a ela. E existe também o crente distraído. As tentações e prazeres mundanos, como status, entretenimento, atrasa o seu crescimento espiritual. E por último, esse solo fértil. Este é o solo que permite a palavra de Deus crescer e produzir frutos abundantes. Eu chamo desse crente o crente fazendeiro. Ele cultiva sua fé com dedicação, medita na palavra, tem uma vida de oração e sua fé frutifica. A palavra de Deus encontra solo fértil em seu coração, produzindo frutos que abençoam os outros ao seu redor. Tem crente fazendeiro aqui pela fé? Desanimei agora. Só umas 3 irmãs fizeram assim. Vou perguntar de novo, tem crente fazendeiro aqui? Mesmo que você não é, fale pela fé agora, tem crente fazendeiro aqui? Você sabe o que eu quero dizer, que cultiva bem a terra. Amém ou não amém? Cultive bem a terra. Aqui, esse solo bom fala do crente perseverante. Mesmo nas adversidades, continua firme em sua fé, confiando na palavra de Deus e colhendo frutos. Tem crente perseverante aqui? Irmão, vamos parar com esse negócio. Olhou feio para mim, já sai da igreja, já. O que é isso? Que crente que é você? Pelo amor de Deus. O diabo não precisa nem se esforçar com você. O que é isso? Dá um pouquinho de trabalho para ele, pelo menos, para você sair, largar. O diabo fala assim, aquele ali, ó, eu desvio ele com a mão para trás, assim, ó. Não. Persevera na sua fé. Você acha que você ia servir a Jesus e o diabo não ia opor resistência para você? Vai opor sempre. Mas não desista não, persevere, ore, jejue, leia a palavra, congregue, esteja junto. Para com essa frescura de, eu sirvo mesmo a Deus em casa. Irmão, não é igual. A gente tem que servir a Deus em congregação. Amém? É ruim, é. Tem gente chata? Tem. O pastor é chato? É. Mas vamos servir junto, que a gente vira uma chatice junta também. Amém? Eu sei que você não é boa coisa também. Então nós estamos tudo igual. Amém ou não amém? Vamos para frente, não vamos desanimar não, qualquer coisa. Eu gosto daquelas irmãs, gosto de ver aquelas irmãs que batem o pé ainda. Ela fala assim, eu falei para Jesus, se ele não fizer isso, eu não vou mais para a igreja. Eu falei, nossa, abalou o universo. Deus nem dormiu aquela noite. Foi no psiquiatra. Lá no planeta Júpiter tem um psiquiatra. Ele fala, olha, minha filha lá diz que não vai mais na igreja. O que é isso? Quer pôr Deus na parede? Vamos crescer. Amém? Vamos crescer. E o crente servidor serve aos outros com amor, permitindo que a palavra de Deus se manifeste através de suas ações e impacte vidas. Verdadeiro crente, fazendeiro, que cultiva a terra, ele não tem problema em servir. Estou aqui para servir, estou aqui para servir. Aquele marido que lava prato em casa, serve a esposa, que nem eu esses dias, né? Vivem trabalhando, eu sou o dono de casa de manhã. Pense num cara que lava prato, lava colher. Meu Deus, como eu estou respeitando e valorizando as mulheres. Que você lava e guarda tudo, está limpinho, 5 minutos depois já sujou tudo de novo. Aí você lava de novo, e suja de novo, e lava de novo, e suja de novo. Oh, meu Deus do céu. Obrigado por eu ter nascido homem. Tem uns caras que ainda não valorizam, meu Deus. Jesus amado. Que negócio não tem fim. Mas quem é de Jesus serve, lava até o último garfo.
Fechando aqui, queridos, ao celebrarmos 30 anos de fé e superação, que Deus continue a preparar o solo dos nossos corações para receber a sua palavra. Que a santa palavra, que esta santa ceia hoje seja um marco de renovação, nos lembrando dos frutos que já colhemos e dos que ainda colheremos. Que sejamos como igreja e indivíduos o solo fértil, onde a palavra de Deus continuará a produzir frutos, transformação e fé. Amém?